Olá, boa tarde. Estou eu aqui tomando café da manhã. Já estou mostrando isso exatamente porque isso mostra uma falta de disciplina, né? Não que eu não tenha sido uma pessoa disciplinada algumas vezes na minha vida, é lógico que eu fui, né? Quando eu trabalhei na prefeitura de Curitiba, meu Deus, eu fui super disciplinada, porque tinha que ser, né? Não tinha saída ali naquele contexto. E outras vezes também, é sempre referente a trabalho ou referente a quando teus filhos são crianças, né? Pequeno aí, você tem que ser uma pessoa mais disciplinada e ter horários, aquela coisa toda. Então eu consegui fazer tudo isso, tá? Eu não sou uma pessoa tão porra louca quanto alguém pode imaginar. Mas assim, é que ontem eu tive realmente que ficar acordada de madrugada, eu fui dormir, era de manhã já. Por uma série de razões, porque essas razões estão acontecendo ultimamente, assim, na minha vida, sabe? Tem uma perseguição aí que está acontecendo por causa de várias coisas relativas àquele livro que eu estou escrevendo, né? Então, eu queria falar sobre isso. Em primeiro lugar, o livro, ele saiu da pré-venda, eu tirei, tá? Eu vou reestruturá-lo inteirinho, eu não sei mais o tamanho que ele vai ter. O título provavelmente vai permanecer o mesmo do livro. O livro Me fez de homem na cama e me bloqueou no Instagram. Eu acho um título bem perfeito, porque ele também é engraçado, esse título, né? O outro título seria O Combatente Sexual de Mulher, mas já é um título assim mais, né? Muito... Embora essa seja a parte assim bem real mesmo da coisa. E tem outros títulos que eu já tinha dado pro livro, mas que eles poderão ser títulos assim de pequenas séries, digamos, do Zine, porque o Zine vai continuar. O Zine é eucachorro.com. Né? Inclusive ele vai ter um site. Então agora, eu tirando o e-book da pré-venda, eu consigo um largo espaço de tempo para começar o Zine, justamente. Porque o livro, ele vai acompanhar o Zine, é aí que tá. Não é o Zine que vai acontecer depois do livro, como eu tinha mais ou menos imaginado. Não é isso que vai acontecer. Eu acho que o mais importante é o Zine. O Zine significa, vem de fanzine, né? Uma coisa de você fazer colagem, diversos textos, fotos, imagens, coisas assim bem livres, que não são como uma publicação normal. Você pode usar, então, nos tempos atuais, eu imagino o Zine assim, que é o que eu estou fazendo. Você usa blog, você usa site, você usa redes sociais, você usa muita coisa, canal do YouTube, de outros também, né? Páginas de diversos lugares, você usa tudo isso. Então eu vou usar. Eu tenho naturalmente que, como eu estou escrevendo sobre uma pessoa, é um protagonista, que não vai ter nome dele, aquela coisa toda que eu já falei, mas ele não acredita nisso, porque ele é uma pessoa muito disciplinadora, ele é uma pessoa que ele realmente anda por caminhos, por descaminhos, digamos, né? Ele me processou, então ele sabe que eu tenho que me defender, e daí eu vou ter que falar certas coisas, porque eu tenho que me defender, enfim. O caminho está complexo, por isso mesmo o livro, ele começa com e-book, mas ele também vai ser impresso, ele vai ter uma tradução também para inglês, né? Então ele realmente vai demorar, ele tem que demorar. Então por isso eu tive que tirar da pré-venda, por mais que a Amazon tenha me ameaçado que durante um ano não posso colocar nada em pré-venda. Tudo bem, fazer o quê, né? Já tive uma vez, isso aconteceu uma vez já. E aí eu vou me dedicar mais ao Zine. E aos estudos, então, que eu faço, né, dessas personalidades, assim como Dokar, porque ele é uma personalidade autoritária. Esse que foi o grande problema que nós tivemos. Só que ele, ao mesmo tempo que ele é uma personalidade autoritária, ele tem um outro lado dele que não foi totalmente reprimido pela mãe do narcisista, que a mãe do narcisista é o que importa, tá? A mãe, eu fiz já uma série, né, de vídeos, como é que se diz, sátira, né, da mãe do narcisista. Acho que eu vou continuar fazendo também, porque a mãe do narcisista é uma figura importante. Ela exige do filho, quando ele é criança, que ele não seja mais criança, que ele seja um adulto correspondendo a regras, a regramentos, a disciplina. É por isso que se criam as mentes narcisistas, tá? Podem ser realmente os filhos mais velhos, né? Eu conheço, na minha família tem uma pessoa assim, que ela é super narcisista, ela é uma mulher, porque ela é muito inteligente. Essa foi a razão de terem feito dela uma narcisista. E ela teve uma mãe muito irresponsável. Então, o pai dela pegou essa criança, com 5 anos ela tinha que cuidar das irmãs. Ela tinha mãe, na casa havia empregados, havia tudo. Mas o pai
da família, ele achava que não tinha que ser empregados ou babás que dirigissem a vida daquelas crianças, dos filhos, das filhas. Então, ele colocou ela, uma pessoa muito inteligente até hoje, tá? Só que daí ela abandonou aquilo que ela era. Ela teve que ir para um caminho, por exemplo, ela era boa em matemática. Ela era muito boa em matemática. Ela era tão boa em matemática, desde pequena, que ela seguiu essa carreira na matemática. Só que tem uma coisa, não era a vocação dela, não era o talento real assim dela. Então ela fez a faculdade, se formou, se tornou professora, mas quando ela foi para a pós-graduação, ela viu que não era isso que ela queria. Porque daí era um estudo aprofundado, aí era astronomia, né? Estudo aprofundado, ela não queria isso. Ela era uma escritora, ela era uma poeta, vocês entendem? Então ela começou tarde na vida com isso, né? A sorte é que ela tinha muita leitura, desde pequena ela lia muito os clássicos da literatura, para você ver quanto era inteligente. Estou falando da minha irmã, tá? A minha irmã mais velha. Ela é muito inteligente, mas ela podia, né? Se ela não tivesse sido esse foco dessa pessoa que era o pai, né? Que era um disciplinador também, de algum modo, porque ele não era tanto disciplinador, tá? Mas como ele viu que essa pessoa que era mãe não punha disciplina nenhuma, né? Que ela não estava nem aí, porque ela nunca teve nem aí com nada, a minha mãe, tá? Não que ela não fosse boa pessoa, ela era, tá, gente? Mas era a maneira dela ser, até porque as mulheres na geração dela, elas eram criadas como eternas meninas, eternas crianças, então elas não precisavam ter uma responsabilidade, né? Dentro da família dela, provavelmente ela não teve. A minha avó era uma indígena, por exemplo. Então, não sei o que ela tinha na cabeça dela, como tinha sido a criação dela, não sei, não foi falado sobre isso comigo. Mas não era uma mulher disciplinadora, a minha avó, isso ela não era, tá? O meu avô era um dentista, né? Talvez ele fosse mais disciplinador, acho que ele era. Até porque ele foi quando o meu tio teve que fazer uma faculdade, né? Porque os homens eram obrigados a tudo isso, né? Então ele foi estudar direito. O meu avô foi estudar direito junto com ele. Fez também matrícula, fez vestibular, não sei se tinha na época. Se matriculou e ia todos os dias para aula para quê? Para obrigar o meu tio a se formar, entendeu? Deu certo, meu tio se tornou delegado de homicídios de Curitiba, enfim. Eu acho que ele estava na vocação dele, tá? Mas as mulheres, eles não colocavam em linha nenhuma, não havia assim uma igualdade. Então, tipo, os filhos têm que, os homens, né? Os filhos dos homens têm que fazer, tem que acontecer, tem que ter uma profissão, ganhar dinheiro, ser responsável, tal. Mas as filhas mulheres não precisavam de nada, inclusive não precisavam estudar se não quisesse. Tanto que a minha tia, por exemplo, ela não estudava. Ela fez só o primário, não quis fazer mais, tá? Bom, aí tudo dependia do casamento para a mulher, né? Era bem assim mesmo. E daí a minha mãe, como ela não teve essa disciplina, né? Ela casou, ela continuou sem disciplina, ela não estava aí. Porque, gente, tem uma coisa, tá? Eu, por exemplo, eu fui criada sem disciplina também, que eu me lembro, né? Se bem que eu estudei em colégio de freiras, claro que o colégio era muito mais exigente, no colégio você tinha que ter. Mas eu era aquela que ficava no mundo da lua, que não gostava muito de algumas matérias que eu não gostava, como era justamente o caso de matemática. Aí por que também que eu não gostava de matemática? Eu tinha uma irmã que era tão boa em matemática que eu não ia jamais concorrer com ela. Em matemática, então, já não me interessava muito. O professor já não dava aula bem, né? Eles falavam para gênios, parece que eles falavam para as pessoas geniais, as crianças geniais que estavam lá. Porque tem criança que é mesmo, né? Genial em determinada matéria. Eu era muito boa em português, sempre fui. Era a minha matéria onde eu ia realmente bem, sempre foi o português. Tá? Não significa que hoje em dia eu sei escrever exatamente, porque a nossa gramática mudou demais, né? Então, eu sabia antes, né? A gramática daquela época eu sabia mesmo, perfeitamente. Agora eu já não sei mais. Eu tenho também que me informar quando vou escrever. Pô, mas aqui tem acento, não tem? Aqui junta a palavra ou é separada? Tem o traço, o hífen, sei lá, né? É isso, nossa língua é difícil, o português é muito difícil. Também não quer dizer, quando eu sabia escrever perfeitamente o português, que eu sabia escrever com o Machado de Assis, tá? Não confundam as coisas, por favor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sou uma pessoa, justamente eu não sou uma pessoa narcisista, eu não estou achando que eu sabia muita coisa. Estou falando assim que eu aprendi direitinho o que eu estudava nas aulas, era isso que eu quero dizer. Aí, então as pessoas se tornam assim, as crianças, geralmente acho que é filho mais velho, né?
que tem que cuidar dos menores, que tem que ter a responsabilidade. Geralmente é homem mesmo. É que na minha família só tinha mulher, as filhas eram só mulheres. Então, coube a minha irmã ser essa pessoa. Então, eu lamento tanto, porque ela não devia gostar de mim, né? Depois ela me avacalhou lá no Facebook e tal, que ela já não estava bem, eu acho. A gente nunca fica bem. Eu também não estive bem muitas vezes e não tô, né? Mas não houve um diálogo, né? Enfim, tá, já passou isso aí também. Mas agora eu estou às turras com o K. O K, eu não posso falar o nome dele. O K é protagonista do meu livro, do meu zine, do livro. Ele é uma figura muito complexa, tá? Ele não é um homem simples de você estudar. Por isso mesmo ele é fascinante, né? Só que ele me fez sofrer demais. Porque justamente, então, ele agiu como essa pessoa disciplinadora que ele é sobre mim e por isso que não deu certo, não podia dar certo. Mas eu não sabia que ele era essa pessoa disciplinadora. Porque o que ele me mostrou quando nós conversávamos era exatamente o contrário, tá? Porque ali ele é um predador, o Kana. Então ele é diferente da minha irmã, que ela não é uma predadora, tá? Ele é um predador, ele tinha que me conquistar, né? Ele tinha que eu abrisse a guarda para ele, né? E eu achei que eu estava conversando com uma pessoa que era como eu. E não era, tá? Não é. Então, aconteceu tanta coisa, nossa senhora. E continua acontecendo, tá, gente? Não existe diálogo com ele. Entre ele e eu não existe. Não é por minha falta de vontade, é pela falta de vontade dele mesmo. Ele não quer ter diálogo comigo, jamais. Ele não consegue ter um diálogo comigo. Ele agiu comigo de forma muito diferente do que ele age com essas outras mulheres que ele tem. As duas que eu conheci, assim, uma eu conheci pessoalmente, a outra eu conversei aqui no vídeo, né, chamado de vídeo. Eu mais ou menos vi como elas são, assim, mais ou menos, né. Eu percebo que elas são pessoas que receberam uma disciplina forte, assim, familiar, e que elas podem também ser disciplinadoras. Não estou dizendo muito, assim, mas elas podem ser, elas aceitam mais isso, né? E elas não são artistas também, tem esse detalhe, né? Então, é por isso que ele se dá bem com elas. Como agora está brigada, né? Porque trocou pela outra e tal, ele consegue se dar bem com essas mulheres, sabe? Acho que principalmente é essa que está agora com ele. Até porque ela é de uma geração mais velha que a outra, né? E, bom, tem muitos detalhes aí do porquê. Mas ele está se dando bem com ela, que eu percebo. Ela, inclusive, ajuda ele a me processar, né? Que coisa. Sem saber o que realmente aconteceu, tá? Eu percebo, então, eu ouvindo, porque eu ouço muito esses psicólogos, principalmente o Sam Vaknin, ele descreve muito bem. Tem alguns psicólogos aqui brasileiros que é meio que são baseados no que o Sam Vaknin estuda, tá? Então é interessante ouvir os brasileiros, porque você pode só ouvir, né? Porque ele fala português. O Sam Vaknin fala inglês, aí você tem que colocar legenda. Eu não falo inglês, então eu tenho que colocar legenda para entender. Então você tem que ficar focada só no que você está assistindo. Então por isso que é mais difícil, tem que ter um tempo, né? Mas eu assisto bastante ele, sempre que eu posso eu estou assistindo. E é muito interessante essas coisas que ele fala do narcisismo, tá? Que é diferente do que os outros falam, assim, porque os outros falam, não, porque o narcisista não tem empatia, ele não sabe quem é você, ele não te enxerga, ele só enxerga, ele não é bem assim, né? Tem coisas muito mais complexas por trás, tá? Acho que mesmo que falam de psicopata também não é bem assim, porque a ciência vai avançando, né? Então, até o fato de eu não escrever o livro agora é porque eu quero realmente ser mais justa assim, nas minhas avaliações, conforme eu consigo me distanciar dele. Porque teve todo um embrólio aí dele destruir meus grupos de WhatsApp, dele pegar minhas redes sociais, de eu não ter mais acesso a isso, tá? As redes sociais que ele pegou eu não tenho mais acesso. Que são 2 Facebook e 2 Instagram, que eu tinha há anos, eu não tenho mais acesso a isso, olha só que coisa. Ele não vai me devolver, tá? Então tem coisas complexas nisso aí. Eu preciso me distanciar dele, até pelas coisas que eu sei, que eu investiguei, eu tenho que me distanciar. Para eu também não fazer cagada. E pelo fato de ele ter me processado, eu tenho que me distanciar. Para eu não fazer cagada, porque eu não quero cagar com a vida dele.
E não quero que ele cague com a minha vida também. Mais do que já cagamos um com a vida do outro, né? Não quero que aconteça isso. Eu sei que o K, ele é minha alma gêmea. Eu sei que ele é. Se existe isso, é ele. Só que tem o seguinte, ele é um narcisista, portanto ele retirou essa alma gêmea, que seria minha, porque a alma gêmea dele, que seria minha alma gêmea, era aquele self verdadeiro dele que ele não tem, que ele reprimiu. O falso self dele não é minha alma gêmea. É o verdadeiro, aquele que ele mesmo desconhece e que eu percebi e que eu senti, ele existe. E por isso mesmo que ele me atacou tanto nos poucos dias que ele ficou comigo. Porque ele também sentiu. Ele sentiu essa conexão. Foi muito forte essa conexão. E até porque ele conseguiu realizar comigo as fantasias secretas dele, que ele não consegue realizar com outras mulheres e que ele nem quer. Sabe, ele não quer porque ele coloca imediatamente ali o disciplinador dele. E ele só fica com essas mulheres que são disciplinadas e que também são disciplinadoras de algum modo. Que disciplinam isso nele também. Aí que está o segredo. O imbróglio está aí. Ele não vai viver com uma mulher com a qual ele pode realizar as fantasias eróticas profundas dele. Não vai ficar. Ele só vai ficar com aquela que justamente ele não pode. Porque ele não quer realizar. Ele quer que isso fique abafado. De repente isso vem à tona. E aí ele precisa de algum modo, né? Então eu seria a mulher ideal mesmo para ele. Para equilibrar, para ele ficar feliz, entendeu? Mas ele não vê assim. Ele já está com 56 anos e se algum dia ele vir isso, ele conseguir, né, amadurecer esse aspecto da personalidade dele, ele não vai mais ter tempo disso. Não haverá mais. Assim como eu não vou encontrar um outro homem que seja a minha alma gêmea. Pode ser que a gente tenha muitas, né? Não sei. Porque eu nunca encontrei mesmo. Então, eu encontrei ele. Então é isso, tá? E é muita frustração, é muita dor, é muito sofrimento, porque podia ser tão diferente. Se ele não tivesse tido uma mãe disciplinadora, eu acho, né? Porque eu tive um pai assim, mas não tanto, né? Só que o meu pai, não tanto para mim, eu digo porque justamente eu não era o foco do meu pai. Não era eu o foco dele, era a minha irmã, tá? Então vocês vejam como as coisas, por que existe, né? Como as coisas são. Por que fica existindo, então, a misoginia? Isso que eu penso, tá? Da onde que vem a misoginia? Eu acho que isso aí é um núcleo. O núcleo é essa disciplina, essa mente autoritária que se forma na criança por causa dos pais, porque ela tem que agradar os pais. E para ela poder agradar o que aquele pai ou aquela mãe exige dela, aquela pessoa que ela ama tanto, ele tem que matar a criança que ele é. Ele não pode ser mais. E aí, para ele sobreviver a isso, naturalmente, ele tem que criar, então, a máscara narcisista, aquela outra personagem que é um deus. Então, ele se transforma nesse deus. É isso, tá, gente? É muito triste essa história. Talvez seja os casos, assim, histórias mais tristes que existem, porque não tem o que fazer depois da fase adulta. Tá? Eu não tenho o poder de transformar isso nele, assim como ele não tem o poder de me transformar numa pessoa disciplinada, obediente e principalmente que se afaste da sua própria sexualidade. Porque a sexualidade, quando você tem essa noção do que ela é realmente, você luta por ela, você luta por essa liberdade de você ser aquilo que você é. Tá? É por isso, talvez, que os gays são tão odiados, e principalmente os trans, né? As pessoas trans. Porque justamente elas lutam pela verdadeira sexualidade delas, tá? Elas não aceitam mais a disciplina. E às vezes os misóginos, e as misóginas também, eles justamente têm esse lado muito forte dentro deles que eles tiveram que controlar. Um lado, por exemplo, trans, um lado gay, e eles têm que controlar, ou simplesmente sensual mesmo. Eles têm que controlar isso, né? Não se sabe como que aonde que eles vão achar que eles podem soltar. Ou eles vão soltar. Eles vão soltar, então, por exemplo, o cara é homem, né, de sexo, e ele vai soltar, então, a sexualidade heterossexual dele com a mulher. Mas não é essa a verdadeira sexualidade dele. Então, ele continua travado, preso, dividido, né? E ele não tem como acessar a personalidade verdadeira dele porque ele criou uma outra.
uma outra que é bem masculina, bem hétero, disciplinadora, controlada, que só pode se soltar na cama, sim, digamos, com uma mulher, sendo ele hétero. Então, quando ele consegue soltar um outro lado dele, com uma mulher também, mas que ele não quer, então essa mulher tem que ser até morta. E pode ser não só essa mulher, pode ser qualquer pessoa, tá? Talvez isso também explique muito dessas coisas de serial killer, por exemplo. Sei lá, gente, tá? Tô viajando aqui. Mas eu acho que é por aí, porque afinal, por que nós temos que odiar as pessoas sem elas terem feito nada pra gente? Isso que é verdade, né? A pessoa não ter feito nada, por que você tem que odiá-la de antemão? Pelo que ela é, você está odiando. E por que o que ela é te fere? Ela não está fazendo nada para você. Ela não está obrigando você a ser quem você não é. Ou será que ela está? Ou será que ela está representando aí uma figura que te obrigou a ser quem você não é?